que agora que inicia a gravação. Tá. E eu estou vendo aqui também, já temos a nossa transmissão pelo YouTube funcionando, tá? Então, quem tiver alguma dificuldade de manter conexão no Meet, pode acompanhar no YouTube. Tem um delay, né? Não sei quantos segundos que é a diferença, mas sem problema. Tá? Já está acontecendo ali. Só que, como eu estou experimentando aqui com um programa, não vai ser exatamente a mesma imagem, porque daí o slide eu vou projetar em tela cheia ali pelo YouTube. Não sei, vamos ver como é que funciona. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui a transmissão do nosso slide. Bom, aqui nós temos o mapa do Império Romano no seu período de apogeu, pelo menos do ponto de vista territorial. Tá? Trago essa imagem para vocês perceberem que o Império Romano, ele se estabeleceu em grande parte da Europa. No seu tempo, o Império Romano abrangia praticamente todos os territórios que eram considerados pelos próprios romanos como territórios pertencentes ao mundo civilizado, né? À exceção da Pérsia. Tá ruim o áudio para vocês? Eu estou vendo tá sim, comentários aqui no chat. Tá oscilando, tá ficando alto, baixo. Tá ficando abafado, talvez, depois melhora. Talvez seja a minha conexão. Indo e voltando. Tá. Olá, boa noite, professora Cláudia. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu até tentei entrar pelo YouTube, mas não sei se sou eu que não estou acertando. Porque... eu também estou experimentando, descobrindo aqui como é que funcionam as coisas. Tá. Bom, então eu estava mencionando anteriormente, né, que quando a gente fala do Império Romano, existe uma influência enorme, né, um grande território. Então isso, muitas regiões, diversas regiões, tanto da Europa, do norte da África, da Ásia, né, próximo, Oriente Próximo, Oriente Médio, vão ser influenciados por este império. E o Império Romano também não é só... ele gera um impacto do ponto de vista da forma de se pensar, né? Conceitos jurídicos, conceitos políticos, conceitos filosóficos, e a gente vai revisar alguns pontos desses para a gente entender quais são os principais contrastes com o direito medieval, né, professor, que a gente já está tratando. Tá? Então eu vou responder algumas questões que já tinham sido colocadas no chat, e agora alguém quer fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Isso não é uma pergunta, mas talvez seja mau contato entre seu microfone e sua máquina. Tá? O senhor vai falando e essa voz só vai abaixando, como se estivesse ficando abafada. Tá. Vai reduzindo a voz. Bom, vamos ver se agora funciona. Fiquem à vontade para indicar. Né? Tá. Bom, nós temos uma pergunta que se refere aos períodos da estrutura política romana, né? Que, como eu mencionei para vocês, Roma é fundada como uma monarquia por um rei lendário, né, Rômulo. Existe uma história sobre a fundação da República e depois todo mundo conhece a história do estabelecimento do Império Romano. E o Império Romano, por sua vez, ele é dividido politicamente em dois períodos.
um chamado principado e outro chamado dominato. E essas duas palavras têm a ver com dois conceitos importantes do próprio direito romano, né, da tradição política romana também. Principado, o princeps, a palavra de onde vem a expressão príncipe, né, como o título do livro de Maquiavel, né, o príncipe. O príncipe é o principal, é aquele que é o primeiro, o mais importante. Então havia a posição no Senado romano de príncipe do Senado, né? Aquele que fala primeiro, aquele que tem a maior honra, digamos assim, dentro das sessões do Senado, a maior ponto mais alto da hierarquia. Mas, em especial, é importante dizer, ele é o primeiro entre iguais, primus inter pares. Tá? E dominus, que é a palavra que vai dar origem à expressão dominato, tem a ver com aquele que é o senhor da casa. Né? O domus é o teto da casa, né? A parte de cima, e o dominus é aquele que é o senhor da casa. Então, ele tem um domínio sobre a coisa, sobre as pessoas. Então, essa sim é uma relação de autoridade e de hierarquia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nos primeiros séculos do Império Romano, os imperadores, eles se colocam como primus inter pares, como o principal magistrado romano, mas ainda como se fosse uma república, do ponto de vista legal. E nos seus séculos posteriores do Império Romano, os imperadores aí passam a ser tratados como propriamente dominos, como senhores do seu reino, digamos assim, do império. Tá? Qual que é a conexão disso com o direito romano naquela classificação que a gente usa do ponto de vista jurídico, sobre o direito romano arcaico, direito romano clássico, direito romano pós-clássico? Não existe uma correspondência imediata. Tá? A passagem do direito clássico para o direito, ou melhor, do direito arcaico para o direito clássico, ocorre durante a história da República. E a passagem do direito romano arcaico para o direito romano... Ou melhor, deixa eu ver aqui. Pois é, gente, eu não sei o que está acontecendo com o meu áudio, com o meu microfone. Não sei se é porque a conexão não está... não está... Engraçado, para mim eu tô ouvindo bem, né? Não sei. Pode ser da recepção, não, é difícil saber agora. Está oscilando. Você tá com ele preso na lapela, é desse de Não, ouvido? está aqui, ó. Estranho, porque às vezes na lapela ele pode... Tá oscilando, professor. Dá para ouvir, mas assim, fica alto, fica baixo, fica alto, fica baixo. Muito bem. Voltar agora, vamos torcer para que tenha dado certo. Fique à vontade para mencionar. Tá. Pelo que eu estou vendo aqui, o problema é que como eu não tenho o retorno do meu microfone, eu não sei dizer. Agora deu para ouvir bem. Não sei se vai continuar. Agora está estável. Vamos lá. Então, eu estava mencionando que a classificação dos períodos, que tem como referência o período clássico do direito romano, não corresponde exatamente com a história política romana. Tá? Então, só para deixar isso claro. Aquela definição de direito romano clássico tem a ver com a formação doutrinal do direito, e que não corresponde imediatamente àqueles eventos políticos, formação da República ou formação do Império Romano. Ok? Só para deixar isso claro. Eu vinha colocando aqui para vocês, né? Eu vinha comentando
o mapa do Império Romano na sua maior extensão. Tá? Eu reconectei o microfone, talvez tenha melhorado por isso. O mapa do Império Romano na sua maior extensão, e ali vocês viam um conjunto de províncias, tá? E para a gente não demorar muito, porque é bastante conteúdo, eu trouxe um síntese aqui para vocês, né, de alguns elementos. Vocês precisam lembrar, para entender o direito medieval, que no contexto anterior do Império Romano, havia uma tendência de unificação, um conceito de uma concepção de unidade política, tá? Havia um governante, um sistema de administração imperial, né, para diversos povos, para diversos territórios, diversas províncias, né, diversos povos eram governados em um sistema. Né? Do ponto de vista do direito, havia uma tendência de unificação do sistema jurídico, ainda que o próprio direito romano comportasse adaptações locais. Tá? O direito romano ele permitia a integração de direitos locais, de costumes de diferentes províncias, e tudo isso. Havia a tendência de estabelecer um único sistema legal, coerente, né, em diversos territórios, diversos povos. Um processo de unificação cultural também, né, trazido pela língua, pelo estudo, pela forma escrita, né, no uso cotidiano. E existe também o processo de unificação religiosa, a partir dessas diferentes províncias do Império, estabelecimento de uma única religião, que eventualmente vai ganhar um status oficial nesse Império. Além disso, o Império Romano significou, né, por muitos séculos, a ideia de estabilidade, de continuidade de práticas. Então, isso permite o desenvolvimento de um direito diferente de outros lugares, de outros contextos, né, que é um direito mais baseado na estabilidade, na previsibilidade, e que se relaciona muito bem com a continuidade de práticas da vida privada. Até trouxe aqui uma imagem, deixa eu passar para vocês, de algumas cenas do cotidiano, né? As pessoas que tinham seus próprios retratos na parede, nos afrescos, né? Como é que chama isso? Mosaicos, né? Com um aviso, como aquelas placas que a gente tem, às vezes nas casas das pessoas, né? Cuidado com o cão, né? Cave cane. Eles tinham costumavam colocar isso nas suas residências, né? Existiam cenas assim de cotidiano, de pessoas praticando esportes, de mulheres tendo uma vida relativamente mais livre, mais segura em comparação a outros lugares e outros sistemas jurídicos. Então, a continuidade do Império Romano possibilita um alto grau de estabilidade social. Tá? Essa estabilidade social ela não é algo garantido, não é algo óbvio. E se conecta bem com um funcionamento longo e duradouro de um sistema jurídico. Tá? Por outro lado, vocês sabem que o Império Romano ele tem os seus dias contados, né? As suas características, né, no seu período tardio, elas indicam para uma centralização política, para a concentração de poderes na figura de uma autoridade, né, do imperador, e o poder deste imperador de criar o direito, de transformar o direito a partir da sua vontade, das suas decisões, dentro de certos limites racionais, né? Por isso a proximidade do imperador com os juristas, tá? Uma relação simbiótica de legitimação entre esses dois elementos do sistema imperial. E é importante destacar, existe um processo de helenização do império, né? A ideia de que uma única figura de autoridade, diferente daquela república antiga, uma única figura de autoridade pode representar um poder supremo, um poder soberano dentro de uma sociedade. Né? E aí nós temos a ideia do basileu, do soberano, da figura de maior autoridade que concentra em si não só o poder político,
mas um poder que é tão grande que é capaz de transformar o direito. Mas vocês sabem que ocorre um conjunto de invasões de diferentes povos dentro das fronteiras do Império Romano, por diversos motivos, né? Vocês conhecem isso das aulas de história, e esse é um processo que não ocorre de um dia para o outro, tá? É um processo longo e vai resultar numa grande migração demográfica, numa grande transformação daquela sociedade, e o estabelecimento de diferentes reinos baseados na conquista dos territórios e das províncias que anteriormente eram províncias do Império Romano, agora serão constituídos novos reinos chamados de reinos germânicos, que vêm das invasões desses povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Apesar de que bárbaro não tinha exatamente a conotação necessariamente negativa que existe no mundo moderno, né? Não sei se vocês sabem a história dessa palavra, né? Os gregos chamavam de bárbaros aqueles que falavam uma língua que eles não entendiam, né? Falavam ba, 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 e aí eles diziam, Heródoto vem com essa definição, né? Desde daquela época, eles diziam, são os bárbaros, são aqueles que a gente não entende, que falam diferente, né? Aqueles que são fora do mundo helênico. E os romanos continuam com essa tradição, e a própria historiografia, a literatura, vai dizer, né, que esses povos germânicos, quando invadem, todos aqueles que estão fora do mundo helênico, né, digamos assim, né? Claro que esse uso dessa palavra, como sempre, né, o uso das palavras varia ao longo do tempo. Mas vocês podem ver aqui, existe uma série de invasões de diferentes grupos étnicos, diferentes povos, né, em especial os godos, que vão se dividir, né, em godos do Ocidente, do Oriente, e aí gerando os reinos visigóticos, ostrogóticos. E, em especial, na literatura, a gente tem uma compreensão de que aquele sistema antigo, que era muito estável, que permitia um tipo de vida particular, né, um tipo de sociedade, digamos assim, bem ordenada pelo direito, com instituições políticas estáveis, tá? E aí eu vejo aqui para vocês, uma pergunta do chat. Se Roma era tão complexa e organizada, com leis e com uma hierarquia bem definida, por que ela caiu? Né? E essa é uma ótima pergunta, porque a pergunta sobre a queda de Roma, de quais as razões da queda de Roma, essa é uma pergunta que há séculos os historiadores se perguntam. Aliás, desde a época contemporânea, né? Enquanto os romanos estavam vendo o seu império cair aos pedaços, eles próprios estavam se perguntando, né, como é possível que um império que havia durado mais de 1000 anos, né, a civilização romana, pudesse sucumbir a invasões, tá? Em especial de povos bárbaros, né, considerados com menor grau de civilização. E existem cursos inteiros, existem livros inteiros só sobre a queda de Roma, só sobre todas as discussões, do ponto de vista econômico, social, político, militar, tecnológico. Existem muitas interpretações, tá? A gente não tem nem como tocar nos principais pontos dessa discussão, é muito profunda, tá? Porém, é importante só destacar que coisas acontecem, né? As guerras podem ter resultado de um lado, de outro, essas mudanças ocorrem, e não é a superioridade cultural, se é que ela existia, né? Ou a superioridade do sistema jurídico na sua complexidade, que vai garantir a existência, a continuidade de um sistema político ou legal. Tá? Alguns romanos diziam que era uma punição divina a queda do Império Romano, já que os romanos não estavam, digamos assim, cumprindo com as suas obrigações para com a religião, né? De qualquer forma,
por muito tempo, a literatura estabeleceu esse momento, né, e eu coloco aqui a imagem de uma pintura neoclássica sobre o saque de Roma. E a ideia aqui é de que, de certa forma, a própria civilização cai. Tá? Todo aquele conjunto de instituições tem uma ruptura abrupta. Vejam vocês ali, há uma ruptura das instituições políticas, do sistema legal, da cultura letrada, das relações sociais e econômicas. Tá? Então, existem mudanças rápidas que ocorrem com a invasão destes povos germânicos e com o estabelecimento de novos reinos. Estes novos reinos, eles vão ser fundados com fundamentos diferentes, distintos dos fundamentos das relações sociais, jurídicas, políticas do Império Romano. Esses reinos germânicos, eles advêm de um processo de conquista. Então, os conquistadores, eles são, na maior parte dos exemplos, um grupo minoritário nos territórios que eles conquistam. Tá? Olhem ali o território dos francos, antes era a Gália romana. Né? Os visigodos, né, a província da Espanha. Tá? Os ostrogodos, a Península Itálica. Estes reinos, eles são conquistados por líderes guerreiros, né, que vão dominar e governar uma população que estava habituada ao governo do Império Romano. Tá? E agora, esse novo sistema político desses reinos, eles vão trazer tradições do direito germânico, tá? Da cultura, das relações políticas germânicas, para territórios que antigamente costumavam ver a aplicação do direito romano. Então vai haver uma sobreposição de camadas. O direito romano ele não vai desaparecer completamente, apesar da queda e da ruptura ser profunda, mas em boa parte ainda vai haver algum tipo de continuidade, ele vai ser lembrado em alguns lugares, em especial os locais mais próximos do Mediterrâneo, as províncias mais centrais do Império. Como eu mencionei, as relações políticas e sociais elas são diferentes, há um predomínio do direito costumeiro, volta aqui aquele predomínio da cultura oral sobre a cultura escrita, tá? Então o direito consuetudinário, mais importante do que o direito escrito, e, em especial, relações de fidelidade interfamiliar. A ideia de parentesco se torna muito mais, era muito mais relevante entre esses povos germânicos. Tá? A gente pode observar aqui, por exemplo, o reino dos visigodos, né, que é o local onde vai dar origem, como reação às invasões árabes depois, né, a formação dos reinos espanhóis, né, de Castela, Leão, Aragão, e também o reino de Portugal. Então ali a gente consegue traçar, digamos assim, uma relação entre algumas continuidades do direito romano, uma camada grande de influência do direito germânico, e depois haverá um resgate na construção dos reinos propriamente medievais. Tá? Sim, eu vou comentar também sobre o Sacro Império Romano Germânico, tá? Que essa é uma outra figura política muito peculiar da Idade Média, apesar de que ela só vai, essa instituição, né, o Sacro Império Romano Germânico, só vai desaparecer no século XIX, com as guerras napoleônicas. Então, por exemplo, o Sacro Império Romano Germânico era uma espécie de reino medieval, né, no centro da Europa, onde hoje fica a Alemanha e alguns outros lugares. E ele chega a ser contemporâneo dos Estados Unidos. Da fundação dos Estados Unidos ocorre antes do final do Sacro Império Romano Germânico. Sobre o direito dos visigodos, vale a pena a gente observar esses pontos para ter uma noção
de como que era o direito num reino destes, germânico, né, num reino germânico, mas que existe uma relação com povos que estavam habituados ao governo imperial romano. Tá? Quando os novos reinos são estabelecidos, existe uma tentativa de codificação das leis e do direito existente para regular a relação entre os povos germânicos, conquistadores, e os povos latinos, né, que existiam já naquelas províncias. Tá? E aqui vocês devem lembrar que o direito romano, mas vários sistemas jurídicos da antiguidade, eles tinham aquele caráter pessoal, né? A ideia de que cada um deveria ser julgado de acordo com o direito da sua origem, do seu povo. Então isso faz com que muitos historiadores observem as codificações que existiam nesse período, como o Breviário de Alarico, né, ou a Lei Romana dos Visigodos. E apontem para o fato de que provavelmente esses códigos legais que foram feitos nesta época, eles eram feitos para mediar a relação entre esses germânicos e os latinos, entre os povos da província e esse povo conquistador, digamos assim. E quando a gente observa aquilo que era aplicado aos povos locais e aos povos conquistadores, a gente vê algumas diferenças entre o direito romano e o direito germânico. A primeira diferença, mas que lembra um pouco o direito romano arcaico, tá, é a importância da estrutura familiar dentro do direito germânico. A ideia de que existe, cada grande família, ou clã, possui um líder. E esse líder, ele não é só o líder da família, no sentido dele ter o domínio sobre os bens, sobre a casa, mas ele também é um líder no sentido militar, né? E quando existe um conflito, quando existe uma briga, uma ofensa à família, ou quando ocorre uma guerra, o chefe da família convoca todos os membros, todos os parentes para ir à guerra, né? E isso tem reflexos no funcionamento do sistema jurídico. Tá? Existe uma estrutura hierárquica entre o chefe da família, né, o Mund, que era uma espécie de pater famílias, né, e todos os seus apaniguados, digamos assim. A família num sentido muito amplo. Aquela ideia de que, mesmo os parentes distantes, eles possuem uma relação de fidelidade com aquele líder, com aquela figura de autoridade. Volta a ter um papel central no direito, por conta da influência germânica, o papel dos juramentos. Como mencionou aqui Bruno no chat, né? Essa família fica mais próximo de um conceito de clã. É verdade. E outros grupos culturais também tinham esse tipo de estrutura semelhante, né? Na Irlanda, temos tribos também, clãs, né, que funcionavam ao longo da Idade Média dessa forma, na Inglaterra, em várias outras regiões, essa estrutura familiar era bastante forte, né, como estrutura política. Tá? Então, não existe uma diferença profunda entre vida privada e vida pública, tá? Porque os dois elementos eles se coordenam. A política ela se dá pelas famílias poderosas. Então, se uma pessoa tem muitos filhos, muitos descendentes, ela tem muito poder dentro de um reino, né, e assim por diante. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do chat. O conceito vai ser integrado pelo sistema feudal, o patriarca sendo senhor feudal? Sim, existe essa conexão, exatamente. Tá? Quando um líder guerreiro conquista um território, ele agora se torna o senhor daquelas terras e tem os seus e distribui, né, as terras de acordo com os laços familiares, os laços de fidelidade. Tá? Então essa ideia de que a fidelidade política está associada a uma relação de parentesco é muito presente. Tá? No reino dos francos, por exemplo, isso vai ser muito marcante. Nos visigodos também. Tá?
Isso, semelhante ao início de Roma, né? Então, existe uma volta, digamos assim, de alguns elementos arcaicos, e eu tinha mencionado para vocês devem lembrar, né? Que quando a gente começou a falar sobre o direito romano, eu disse assim, o direito romano arcaico, ele não é muito especial, porque ele não é muito diferente de outros sistemas legais da antiguidade. Tá? Então, nesse sentido, o direito germânico ele compartilha diversos elementos com o direito romano arcaico. Por isso que aquela definição de direito romano clássico é que é especial, que é excepcional, porque traz aquele componente da autonomia da doutrina jurídica, né, o caráter doutrinal do direito, o fato dele ser estudado em livros, de debater casos concretos de justiça, né, a partir de uma relação complexa, é isso que há de diferente no direito romano clássico. Né? Então, nesse sentido, existe uma semelhança entre o direito romano arcaico e o direito germânico. Tá? Agora, mais importante para o direito germânico é a faida, ou a vingança de sangue. A ideia de que uma ofensa feita a uma família, ela estabelece o dever de todos os membros daquela família de estabelecer uma vingança ou a exigência de uma reparação. Então, se uma pessoa, um membro de uma família é assassinado, os membros daquela família têm o dever de efetuar uma vingança de sangue, né? Seja indo atrás do assassino ou atacando a família do agressor. Né? E aí isso lembra bastante aquilo que eu também tinha mencionado na aula sobre direito romano arcaico, os filmes de máfia, a história de Romeu e Julieta, aquelas rivalidades entre diferentes famílias, né? Coisa que tende a não ter fim, né? Os conflitos que vão se alimentando e vão gerando uma espécie de guerras clânicas, que Eudes aqui está comentando no chat que é uma espécie de estado de natureza. Né? Não necessariamente é um estado de natureza no sentido do justnaturalismo, porque a gente vai estudar depois o justnaturalismo como que o conceito de estado de natureza se opera. Mas é um sistema político que tem a ver com os laços de fidelidade familiar, então ele leva a esses conflitos, que a gente pode falar de uma guerra civil. Né? Imaginem um líder político que faz tudo para proteger um filho, ou coisa assim, que está sendo ameaçado. Né? Então ele vai juntar todos os membros que eles são leais para fazer guerra, né? para defender um membro da sua família. Em Platão já havia também essa discussão da fidelidade para com os amigos ou para aqueles que são próximos. Tá? Só que o que é de especial no direito dos visigodos é que existe um elemento de mitigação dessa vingança de sangue que era chamado de Fairgeld, ou o preço da paz. Né? Então a ideia de que se houve uma ofensa, se houve um dano, como um assassinato, um roubo, algo assim, é justo que se repare aquela ofensa com um pagamento pecuniário. Então vejam vocês, eu mencionei sobre o dever de vingar, né, uma ofensa. Agora, se o agressor ou a família daquele que realizou a ofensa se oferece para pagar uma indenização justa, digamos assim, aí já não será justo a vingança de sangue. Não será justa a retaliação. Tá? Então, será que é uma espécie de multa? Né? Erivaldo comenta aqui no chat. Bom, é a ideia da reparação do dano. Tá? De que a paz, para evitar aquele conflito de sangue potencialmente interminável, né? A paz ela pode ser concluída pelo tributo, pela reparação, pelo dinheiro. Tá? Então, Fergeld, remuneração em norueguês. Né? Então, exato, algumas línguas, né, o norueguês ele compartilha um pouco de um germânico arcaico. Né? Então, em alemão também, né, Geld é dinheiro. Então, isso ainda está marcado em algumas línguas europeias. Né?
Fergeld, então, era o preço, né, da guerra, ou da paz, né, de se encerrar o conflito. Tá? Ou então, compensação, né, seria uma tradução mais moderna, né, que eu acho que é a que coincide com a do norueguês. Então, a ideia de que uma injustiça pode ser corrigida pelo pagamento é uma ideia muito importante para aquele sistema e vai ser incorporada em vários sistemas jurídicos descendentes desse direito germânico. Tá? Em especial, quando a gente fala do código do Breviário de Alarico, deixa eu voltar aqui a câmera. Tá? Do Breviário de Alarico, a gente tem também a ideia de que existe uma gradação de diferentes valores, tá? Diferentes valores para diferentes pessoas. Os germânicos, eles tinham uma sociedade, de certa forma, estratificada também. Tá? E, só ver uma coisinha aqui, de novo. Os germânicos, eles tinham uma sociedade estratificada e tinham a ideia de que o valor da pessoa ela está muito relacionada ao valor dela no sistema de honra, né, do combate. Então, os cavaleiros, aqueles que vão para a guerra, eles têm mais valor dentro da sociedade. Então, se uma pessoa matasse um desses guerreiros, ela tinha que pagar uma indenização muito grande para a família. Isso estava na legislação desses reinos. Agora, se matasse uma mulher, aí já era um valor menor, porque havia o valor atribuído à mulher era muito menor do que ao homem. Se fosse uma criança, era ainda menos, porque a criança a gente nem sabe mesmo se ia viver muito tempo ou não, né? E aí depois, abaixo disso, tinha um escravo, aí depois tinha os animais, né, que também exigiam uma compensação, uma reparação. E depois outras formas de ofensa. Então, vejam vocês, existe uma estratificação na sociedade de forma diferente da sociedade romana. Tá? Que a sociedade romana tinha, sim, um tratamento desigual entre homens e mulheres, tá? Mas, em especial, as mulheres que tivessem propriedade, né, que não estivessem numa situação social muito abaixo, de uma classe social inferior, elas tinham um tratamento jurídico relativamente pouco discriminado, digamos assim, comparado a outros sistemas jurídicos da antiguidade, ou mesmo até recentemente. Né? E a grande diferença no direito romano clássico era a distinção entre quem tinha cidadania e quem não tinha cidadania. Mas vocês lembram, eu devo ter mencionado para vocês isso, que o período do direito romano clássico ele se encerra justamente com a extensão da cidadania a todos os habitantes do Império. Então aqui nós temos uma sociedade que ela é mais estratificada no sentido de uma classe guerreira que é mais dominante. Tá? A ideia de valor social provado pela guerra. Esse poder estabelecido pela conquista, ele está associado também, e ele se perpetua pelo domínio da terra. Tá? E o direito desses reinos germânicos, ele vai se estruturar com a regulação, tá, das relações políticas através do direito ao domínio de terras. Então, as relações políticas desses reinos, elas estão baseadas muito em como o rei atribui aos seus vassalos o domínio de determinadas propriedades. Então, vejam aqui essa citação. Vocês, acho que vocês conseguem ler, né? A imagem está suficientemente clara para vocês? Nós temos a relação aqui de que um rei, ele estabelece a sua relação de fidelidade
para além da sua própria família, né, com os vassalos, com, digamos assim, uma investidura legal dos vassalos em domínios de terra. O rei ele podia conceder um domínio de terras temporário em troca de benefícios, de serviços prestados, né? Ou ele podia estabelecer uma relação permanente de transferência plena do domínio para os senhores feudais, digamos assim, né? Para os vassalos desse rei. E aí nós vamos ter a relação de que os reis mais poderosos são aqueles que controlam mais imediatamente um conjunto de terras mais relevante, né? Ou que tem vassalos muito poderosos, mas que são também vassalos fiéis, né? Próximos, ou relacionados à família, ou que possuem uma relação muito próxima com esse rei. Quando os reis vão transferindo muitas terras para os vassalos, e os vassalos têm muita autonomia nessa terra, aí os reis tendem a ter menos poder e influência, e a classe dos senhores feudais vão ter mais poder dentro desses reinos. Então isso vai variar ao longo da Idade Média, ao longo desses diferentes reinos, como que vai ser a relação entre reis e vassalos, entre entre o direito e a regulação dessas terras. Tá? Eu cito aqui o exemplo de Wessex. Quem é que já viu aquelas séries sobre vikings? Tem umas 2 ou 3 séries muito boas aí nesses últimos anos sobre aqueles reinos do início da Idade Média, né? Na Inglaterra. E, em especial, nesse sistema feudal, né, inglês, o direito ele vai se preocupar cada vez mais em dar uma autonomia para essa relação do senhor feudal com a terra, em relação ao soberano ou ao rei. Né? Então, a tendência é que, diferente dos reinos, ou melhor, diferente do poder do imperador romano, tá? Os reis da Idade Média, eles têm uma tendência a ter o seu poder de fato limitado por essa autonomia dos vassalos. Vou voltar aqui à parte das perguntas. Vamos lá. Havia relações de clientela, de colonato, de benefício, de comitatus, tá? Então todos esses são termos que vêm lá da tradição do direito romano. E aqui a gente tem uma relação bem interessante, tá? De certa forma, né, em relação àquela pergunta anterior de como é possível que o Império Romano tenha caído, já que ele era tão poderoso, né, em certa medida, um processo novo de relação com a Terra já vinha se estabelecendo nos séculos finais do Império Romano. Tá? Os romanos, eles expandiram o seu império conquistando diferentes povos e conquistando novos territórios. Esse processo expansionista fez com que houvesse um fluxo de pessoas escravizadas de fora para dentro do Império Romano. E o sistema legal romano estabelecia essa relação de escravidão como uma forma de exploração da força de trabalho. Quando o Império Romano para de se expandir, existe uma redução do influxo de mão de obra escrava para o Império Romano. Tá? E as relações econômicas elas vão mudando. Um tipo de coisa que começa a acontecer é o dono de grandes propriedades rurais, em vez de explorar diretamente a terra com uma mão de obra escrava, né, essa mão de obra escrava passa a ser cada vez mais custosa. Né, e aí alguém mencionou ali a série, né? Last Kingdom, é uma série bacana sobre o Essex, né? Esse período de formação desse reino inglês. Né. E aí Vikings também tem, principalmente as primeiras temporadas são bacanas também. Deixa eu ver aqui.
Tá, então voltando. Eu estava mencionando, o sistema do colonato, um sistema de relação com a terra, que era mais próximo de um processo feudal, ele já estava ocorrendo na sociedade romana. Tá? Muitas vezes acontecia o seguinte, né? O dono de uma grande propriedade rural colocava ali pessoas que estavam num sistema de servidão, mas um sistema de servidão que era relativamente mais brando do que a exploração como se dava antigamente da mão de obra escrava. Tá? Dava-se uma relativa autonomia para as pessoas que viviam naquela terra e o dono daquelas terras ia aparecer ali uma vez por ano ou no final da colheita para exigir a sua parte da colheita, né? O seu tributo. E esse é um tipo de sistema que se assemelha ao início de um processo de feudalização da sociedade romana. Isso ocorre como reação, digamos assim, às instabilidades que já estavam associadas ao declínio do Império Romano. As invasões, ao risco de conflito armado, a necessidade do encastelamento, digamos assim, né? De se criar fortificações para se proteger de ataques e de invasões. Então esse processo ele já vinha, de certa forma, acontecendo no Império Romano, mas ele se potencializa com as invasões germânicas, e quando a gente fala desses novos reinos, esse processo de feudalização ele vai ganhar uma forma de regulação muito influenciada por esses costumes germânicos, né? De juramentos, de fidelidade, de laços de vassalagem estabelecidos pela guerra, tá? E assim por diante. Tem ideia, por exemplo, assim, diferente do direito romano tradicional, né? A ideia aqui entre os germânicos é de que essas terras elas tinham que ser conquistadas, né? Você não ia comprar um feudo. Tá? O feudo era algo que era estabelecido como moeda de troca, fief, né? Uma moeda de troca em troca de serviços prestados ao rei. Né? Então, se você era aquele chefe de uma grande família, numerosa, com muitos guerreiros, e quando o rei vai para a guerra, você vai para a guerra, é vitorioso, conquista muita coisa, aí o rei dá em troca, né, por esse serviço militar prestado, um feudo. É essa a relação. Não é uma relação comercial. Né? Então, inclusive, os germânicos, aí, nesse sentido, eles tinham uma aversão a esse tipo de relação comercial, né, com a terra. Então, é uma mudança significativa em comparação ao direito romano tradicional. E quando a gente fala de... tinha uma outra pergunta que eu não mencionei, né? Quando para de vir escravos, o Império Romano perde poder econômico? Em alguma medida, sim. O certo seria dizer assim que existe uma transformação no sistema econômico. Se perde ou se ganha, a gente teria que ver qual que é o critério que a gente vai utilizar, né, de produção, da economia, tudo mais. Né? Mas existe, claro, essa diferença, né, de um sistema econômico que havia uma abundância de mão de obra barata, ou um sistema em que a mão de obra é um pouco mais escassa, e aí ela é mais valorizada. E aí aquele que trabalha tem mais direitos, digamos assim, né, mais bem tratado. Será que isso é um custo para o sistema econômico ou isso é um benefício? Isso vai depender do fator que a gente analisa. Tá? Então, relações de clientela, por exemplo, continuam sendo importantes na Idade Média. Tá? Já devemos estar no limite do nosso horário de aula, né? Agora que eu percebi. Tá? Então, fique à vontade para sair. Como eu venho mencionando, né, a clientela é algo que continua existindo, né, entre esses povos germânicos, entre esses novos reinos. É claro que aí nós temos, deixa eu tirar aqui, nós temos um novo tipo de relação, né, estabelecido pela ideia de vassalagem, que é diferente da ideia de clientela. Porém,
Porém, tem algo que lembra muito a clientela e que tem a ver com algo especificamente medieval, que é um sistema de patronato, né, que é estabelecido entre grandes famílias germânicas poderosas e os mosteiros, as igrejas. Tá? Então, as famílias poderosas, os senhores feudais poderosos, eles costumavam patrocinar a construção de uma igreja, de um mosteiro, de uma ordem, e ali essa instituição eclesiástica, aí ela servia para legitimar a sua posição social, seu status, seu prestígio, e se conectava com uma certa relação de lealdade, mas que não era exatamente uma relação feudal. Tá? Uma relação clientelar, de certa forma, a gente pode comentar assim. Tá bom? Tem muito assunto para falar de direito medieval. Eu vou tentar gravar um vídeo que não tenha tantos problemas técnicos, né, para disponibilizar para vocês. Fiquem à vontade para mandar os comentários, para dizer o que vocês gostariam de estudar. Já estou anotando algumas sugestões. Tá? E aí, antes da próxima aula, talvez eu já disponibilize um vídeo extra, tá, com a discussão sobre essas características do direito feudal. Tá? O direito feudal tem muita coisa interessante, em especial a parte dos julgamentos, o papel dos ordalhos, o papel dos duelos, e como que se davam essas relações. Tá? Vocês querem fazer mais alguma pergunta antes da gente... Eu quero, professor. Fique à vontade, pode falar. Professor, o senhor disse que, por exemplo, quando um vassalo ia à guerra junto com o seu feudal e realizava ações militares que obtivesse sucesso, ele ganhava terras. No sistema romano, quando um soldado, um centurião ia à guerra e conquistava terras, ele ganhava as terras também. Então, não aconteceu muita mudança? Legal. Esse é um bom paralelo. Tá? Essa é uma boa pergunta, porque o sistema, tanto da República, mas principalmente do Império Romano, né, existe um certo processo de, não tanto na República, principalmente no Império Romano, de profissionalização da carreira militar, digamos assim. Né? E ao final de uma carreira militar, os legionários, né, eles esperavam uma forma de compensação. E, frequentemente, o Império Romano colocava essa compensação como o assentamento em colônias agrícolas. Tá? Em outras palavras, os veteranos do exército, depois de servirem por 20 ou 30 anos, eles ganhavam como pagamento de aposentadoria a propriedade de terras. Né? Essas terras, elas, ao longo do Império, foram ficando cada vez mais para as fronteiras do Império, que era uma forma de fazer com que houvessem romanos, né, nas áreas fronteiriças, uma forma de povoamento, de colonização. Só que essa era uma forma de pagamento, digamos assim, era uma forma de relação de carreira, né, dos legionários. Isso é que às vezes ocorria e às vezes não ocorria. Também tem muitos exemplos de tropas que pressionam muito os imperadores para ter esse pagamento, para receber essas compensações e tudo mais. É uma história longa sobre isso. Isso é diferente desse sistema feudal. Tá? E, de certa forma, não se confunde com o pagamento normal. Tá? Esse era um pagamento extraordinário. Isso não se confunde com o sistema feudal porque a ideia do recrutamento em Roma tinha a ver com um serviço militar, digamos assim, né? da República ao Império. E Roma, inclusive, tinha a capacidade de
organizar exércitos enormes. Tá? Na Guerra Civil, que estabelece a vitória de Júlio César, né, contra Pompeu Magno, a gente tem assim batalhas com 80 mil soldados. 80 mil soldados é um tipo um campo de batalha que só na Idade Moderna isso vai acontecer de novo. Tá? A Idade Medieval ela tem uma redução do tamanho dos exércitos. Tá? Ninguém tem nem capacidade logística de organizar exércitos tão grandes quanto eram os exércitos do Império Romano. Mas, além disso, tem o fato de que nessas sociedades germânicas, né, a ideia do serviço militar tinha muito a ver com essa ideia da bravura, da honra, de se ser fiel a um rei, a um líder, né, e aí ser depois recompensado por isso. Tá? Mas a recompensa era a recompensa à lealdade, digamos assim. Né? E aí isso variava do poderio do rei, o que ele tinha à disposição para dar em troca desses serviços. Né? Então, são sistemas que têm uma analogia, né? Mas é importante a gente ver certas diferenças aí. Não sei se ficou claro. Tá? Fique à vontade para complementar a pergunta. Não, ficou bastante claro, na real. Ficou bastante claro. Que Isso. Era um tipo de profissionalismo, o cara entrava, era recrutado, ficava a vida toda no trabalho, na esperança de que ele fosse recompensado no final do seu serviço militar. Enquanto o outro, se você fizesse uma campanha militar que obtivesse sucesso, você provavelmente ganharia um pedaço de terra. Isso. Certo. Vamos ver aqui, mais pergunta. Ah, tá. A gente tem que falar um pouco na Idade Média, né, sobre os glosadores, que é uma das perguntas do nosso questionário, né, sobre a recepção do direito romano, tá? Apesar de que todas as perguntas, elas não são, e agora eu falo isso talvez para surpresa de alguns, elas não são baseadas nas nossas aulas, elas são baseadas nos textos. E aí nas nossas aulas a gente comenta, claro, né, uma boa parte do que está no texto. Mas vocês precisam ler o texto e responder as perguntas com base no texto. Mas, claro, que eu vou falar sobre os glosadores, sobre... Aliás, acho que na primeira aula a gente comentou um pouco sobre isso, né? Ou na segunda. A ideia da glosa, tá? O papel dos juristas que faziam as anotações à margem do texto do Código de Justiniano. Tá? Eu vou retomar isso. Talvez eu faça aí um vídeo antes da sexta-feira para auxiliar vocês na redação do questionário. Tá? Sobre a relação entre escravos e plebeus, tá? A escravidão ela vai mudar, tá? Ao longo da Idade Média. Tá? Como os fluxos, né, populacionais vão mudar, o sistema econômico vai mudar, a palavra escravo e a palavra servo, elas são duas palavras que eram equivalentes no direito romano. Tá? Na verdade, o latim utilizado no direito romano usava a palavra servo, tá? Para aquilo que a gente chama de escravidão. Né? E aí o sistema de relação de senhor feudal e vassalo vai estabelecer um sistema de servidão, né, em que o vassalo vai estar vinculado à terra, vai estar submetido ao senhor feudal, que é algo parecido com a escravidão romana, mas vai se diferenciando, justamente pelo fato de que o direito germânico ele estabelece uma relação de lealdade, não uma relação de proprietário, né, proprietário sobre a coisa. Tá? Então isso é algo que a gente pode retomar também na próxima aula, comentar mais sobre isso. Tá? Tribunal da Inquisição. Tá? O Tribunal da Inquisição vai surgir durante a Idade Média. Tá? A igreja ela vai começar... A igreja ela sempre teve uma estrutura eclesiástica formada por tribunais. Tá? Isso sempre, digamos assim, né, desde a da sua estruturação no início da Idade Média,
né? E, de certa forma, incorporando um pouco da tradição romana, tá? Do direito romano, da tradição escrita romana, a ideia de tribunais. Só que o Tribunal da Inquisição ele vai se tornar mais relevante na Baixa Idade Média, né? Mas eu comento um pouco mais sobre isso também na próxima aula, tá? Porque na verdade, no estabelecimento desses reinos germânicos, como o reino dos francos, por exemplo, vai se estabelecer o Império Carolíngio. E vários territórios que não eram cristãos, dos povos germânicos não cristianizados, vão ser conquistados. E aí vai ocorrer um processo de cristianização desses territórios. Aí só mais para o final desse período de cristianização, quando praticamente toda a Europa já está sob o mesmo sistema do cristianismo, é que vai surgir a necessidade de formação de tribunais, como a gente entende os tribunais da Inquisição, que era para garantir que não houvesse sectarianismo, para garantir que não houvesse heresias, tá? Comportamentos desviantes do ponto de vista da doutrina. Mas isso no início da Idade Média não era tão importante. Isso vai ocorrer com a formação de heresias, os cátaros, e vários outros sectos que só surgem, né, depois daquele período das cruzadas, por exemplo. Tá? Não que não existissem tribunais eclesiásticos antes, não, mas o Tribunal da Inquisição, como a gente costuma pensar, ele só ganha relevância mais para o final da Idade Média. Tá? Mais uma pergunta? Se alguém quiser fazer pergunta no áudio, fique à vontade. Ô, mestre, tudo bem? Boa noite. Fique à vontade. Oi, olá. Tinha uma dúvida também. Nesse período, na Alta Idade Média, né, já com a formação do sistema feudal, a gente tinha aí uma política um sistema político muito descentralizado, né? Cada um com seu feudo. Então, o direito, nesse período, eu acredito, assim, é uma dúvida, era muito baseada nos costumes, né? Era muito baseado nos costumes, porque você não tinha como regimentar um sistema jurídico em um local em que cada pontinho você tinha um senhor feudal, né, ou um reinado, eu não sei, eu fico pensando nisso, né? E aí imagina assim, deve ser baseado nos costumes, né? Justamente, claro, que veio de lá posteriormente, a gente viu que os povos germânicos entraram, eles também eram baseados no costume, no pátria e família, mas eu acho que isso também influenciou bastante essa descentralização política para manter esse costume durante um bom tempo, essa relação de costume. Talvez, assim, aí meu modo, eu analisando, né, pensando, talvez essa coisa veio se centralizar mais ao processo jurídico justamente com a Igreja Católica. Eu pensando aqui alto, será que é isso? Será que foi isso mesmo? Isso, a gente vai trabalhar bem nessa linha mesmo, tá? Então, primeiro, o predomínio do direito costumeiro, tá? Costumes. Comparado a quê? Né? Se a gente fala que predomina mais o costume, em detrimento de quê? Da doutrina, de uma doutrina, digamos assim, erudita, né? Mas também de leis escritas. As leis escritas, elas perdem espaço, perdem papel para o predomínio dos costumes tradicionais. Tá? Além disso, existe o predomínio dos costumes locais e dos direitos do local. Tá? O local predomina sobre o geral. Tá? O particular predomina sobre o geral. Então, nós temos predomínio dos costumes, e em especial dos costumes do local. Tá? Além disso, nós temos um contexto, que a gente pode dizer assim, de baixo grau de estatalidade. Né? O que a gente quer dizer com isso? Nós não estamos muito longe de uma estrutura estatal, burocrática, capaz de implementar um sistema de direito formal. Tá? Então, a Idade Média vai ser marcada por um baixo grau de estatalidade.
não tem estados no sentido moderno, tá? Não tem uma estrutura forte de Estado, tá? Como, de certa forma, o Império Romano estabeleceu. Tá? Então, comparado com aquela unidade política, jurídica, institucional, o que a Idade Média tem é fragmentação política, jurídica, institucional e pluralismo jurídico. Diferentes pessoas, diferentes ordens sociais, diferentes grupos são regidos por diferentes sistemas jurídicos. Aí vem o papel da igreja. Tá? A igreja, ela sim, é a instituição mais burocrática, mais institucionalizada, né? Que mais se parece com uma instituição hierárquica, formal, em que existem processos escritos, existem letrados que fazem, digamos assim, o sistema funcionar. Porém, a igreja ela tem uma jurisdição limitada. Tá? Então, o direito que a igreja toca é um tipo de direito que tem o seu espaço restrito. Né? E aí vão existir diferentes sistemas legais operando ao mesmo tempo. Essa é a ideia do pluralismo jurídico. Professor, já tem Sim. previsão de quando a gente inicia direito moderno? Na semana que vem eu vou estabelecer assim os pressupostos da passagem do direito medieval para o direito moderno. E aí na Tá semana certo. seguinte a gente vai avançar no tema do justnaturalismo e outras correntes do direito moderno. Tá certo, aqui o senhor disponibilizou já um material, e aí eu já estou acompanhando. Obrigado. Isso. Legal. Muito bem, então eu já tenho aqui vários temas anotados para fazer uma aula com conteúdo extra, tá? Temos que encerrar por aqui, mas eu posso mandar para vocês depois um link para a gravação de uma aula para quem quiser participar, fazer perguntas, tirar dúvidas. Tá? Também coloquei um link de inscrição para um evento que pode ser de interesse de alguns, na quinta-feira de manhã. E lembro a vocês que agora eu não estava antes vendo as notificações do fórum. Eu tinha esquecido de colocar essa opção, mas agora eu estou acompanhando. Então, deixem as suas perguntas, sugestões lá no fórum ou por algum meio, que aí eu posso preparar uma aula extra com esses conteúdos, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, ficamos por aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.